fazer ginástica artística na casa dos 50 anos? Crucifixo. Exercício com maior grau de dificuldade para ginástica. Fácil para quem tem amigos. Olha, não tô falando do Regis não, tá, gente? Eu tô falando dos que fazem isso de verdade, que também dão show. Ex-atletas que voltaram a competir. A turma do Eles Voltaram. Boa tarde pra você. Daqui a pouquinho o Regis Rezin vai mostrar pra gente os ex-atletas cinquentões que voltaram a competir na ginástica. E também as notícias da final da Copa do Brasil entre Internacional e Atlético Paranaense. Mas antes, vamos falar do líder do Brasileirão? No sábado, o Flamengo começa o segundo turno diante do Cruzeiro, jogo no Mineirão. 27 de abril, primeira rodada do Brasileirão. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Cruzeiro, que defendia uma invencibilidade de 22 jogos. E foi o time visitante que saiu na frente. Gol do Pedro Rocha. Aí o Bruno Henrique acabou com o jogo. Fez o primeiro na raça, o segundo na precisão e o terceiro só não foi dele porque o Fábio defendeu, mas o Gabigol fez no rebote. Era o primeiro dos 16 gols do artilheiro do Brasileirão. O reencontro vai acontecer quase 5 meses depois, com os rivais em situações opostas na tabela. O Flamengo é o líder, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Caminhos e decisões diferentes ajudam a explicar o destino de cada um até aqui no Brasileirão. Abel Braga pediu demissão depois da 6ª rodada, com o Flamengo na 6ª posição. O interino Marcelo Salles dirigiu o time em 3 jogos e somou 7 pontos. O Flamengo pulou para o 3º lugar. Jorge Jesus chegou e o clube se reforçou. Com o Mister, a liderança veio na 16ª rodada, sacramentada pelo golaço de bicicleta de Arrascaeta. É golaço de Arrascaeta! Em 9 rodadas com o Jesus foram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um aproveitamento de mais de 81%. Eu penso que isso é coincidência. Acho que se tivesse outros treinadores brasileiros no Flamengo também fariam a mesma coisa. Em 13 rodadas sob o comando de Mano Menezes no Brasileiro, o Cruzeiro somou 10 pontos. Mano saiu, o interino Ricardo Rezende conseguiu 1 empate e o clube se afundou numa crise financeira e política. Foi em meio a esse cenário que o Rogério Ceni assumiu. O aproveitamento com o novo técnico no Brasileiro subiu para quase 47%, mas Ceni já precisou encarar um relacionamento conturbado com algumas estrelas do elenco e a goleada sofrida diante do Grêmio. Mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar. Quase 5 meses, uma vida no futebol. E lá naquele 27 de abril, era difícil imaginar um reencontro com tantos novos personagens. No sábado, o Botafogo recebe o São Paulo aqui no estádio Newton Santos e uma vitória pode deixar o time a 2 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Mas o técnico Eduardo Barroca tem problemas para esse jogo. O Diego Souza, que está no Botafogo emprestado pelo São Paulo, não pode jogar por questões contratuais. No treino de hoje, o Barroca testou o Vinícius Tanque e o Vitor Rangel para o comando do ataque. Já o Alex Santana é dúvida. Ele sofreu uma torção forte no tornozelo esquerdo no empate com o Ceará, deixou a Arena Castelão de muleta e está entregue ao departamento médico. Se o Alex Santana não jogar, o Gustavo Bochecha vai ser o titular. Na lateral esquerda, o Gilson, que não enfrentou o Ceará com um desconforto muscular, treinou normalmente. Já os zagueiros Joel Carli e Marcelo Benevenuto fizeram um trabalho à parte na sala de musculação. Depois do intervalo, a gente vai falar da final da Copa do Brasil e também do Alan, do Fluminense. Ele foi com a filhinha ao programa Bem Amigos e olha só o que o Caio Ribeiro fez. É amanhã o dia da grande final da Copa do Brasil entre Internacional e Atlético Paranaense. Você assiste ao jogo ao vivo na Globo depois de A Dona do Pedaço. Agora, enquanto a bola não rola, o confronto já deu uma esquentada nas entrevistas. Boa tarde a todos. Prazer poder falar com vocês. A partida de volta já começou, através dos microfones. O torcedor está confiante,
Eu sei que o Rio Grande do Sul também está bastante confiante lá, o pessoal já falando em virada, já falando em título, já tem chopp comprado, um monte de coisa. Acho que é uma forma responsável, né, de falar, de querer comprar ideias para os jogadores. Eu acho que o futebol não cabe mais isso. Amanhã é o dia da grande final, com um Beira-Rio em ebulição. O Atlético não se assusta com a pressão de jogar longe da Arena da Baixada. A maior conquista nacional da história do clube foi como visitante. Em 2001, o time ganhou o Brasileirão na casa do São Caetano. O Brasileiro de 2001! Este ano, o Furacão já causou um estrago fora dos seus domínios. Nas quartas de final da Copa do Brasil, calou o Maracanã com quase 70 mil pessoas, ao vencer o Flamengo nos pênaltis. Agora, chega à final com a vantagem da vitória por 1-0 no primeiro jogo. Um empate dá a taça para o Atlético. O Atlético ainda é um clube que precisa conquistar grandes títulos como a Libertadores, como o Mundial, uma Copa do Brasil que ainda não tem. Então a fome do Atlético ela é grande, é gigante. Os colorados acreditam no título justamente porque jogam em casa. No estádio Beira-Rio, a equipe tem 79% de aproveitamento. A torcida, quando chega junto, faz a diferença e a torcida colorada é isso aí. Vai rugir. Vai lotar 50 mil pessoas e a gente vai estar forte aqui, firme e forte. Não é apenas o bom retrospecto em casa que dá confiança aos colorados. A história de conquistas do clube também é animadora. As grandes glórias do Inter têm tudo a ver com o estádio Beira-Rio. Com exceção do Mundial de Clubes, as taças mais importantes foram erguidas em Porto Alegre. O Tri Brasileiro, o Bi da Libertadores e da Recopa Sul-Americana e o único título da Copa do Brasil em 1992. Números no futebol falam muita coisa, então só que a gente tem que colocar em prática, né? Sabe, é uma final, então a gente não pode ter muitos erros e ser muito cirúrgico para fazer nosso papel. Amanhã os microfones voltarão à cena e pelo menos de um lado ajudarão a amplificar os gritos de campeão. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Goiás domingo no Serra Dourada. E o volante Alan participou do programa Bem Amigos do Sport TV e teve até golfinho no estúdio. Faz um golfinho, Caio, faz. Sensacional! Momento fofura. A Antonella, filhinha do Alan, de 10 meses, nossa, coisa mais fofa. Ela curtiu a imitação de golfinho do Caio. Já o pai dela preferiu elogiar outro bicho e outro nenê. O Ganso e Nenê é dois craques, né? Pra mim, na minha opinião. Eu sou um grande defensor do Ganso. Do golfinho do Caio, pro Ganso do Fluminense, pro frango do Cássio. Eu pensei que ia dar rebote. Eu até na imagem, eu acho que aparece eu correndo pro rebote. E fez um pouquinho de curva a bola. Fez, né? Eu falei, sobrar um rebote, tô lá. Não era só na sobra que o Alan tava de olhos bem abertos contra o Corinthians. Pro Matheus Vital. Que olhar é esse, Alan? Tentou a hipnose? Tava cansado, aí eu tentei intimidar no olhar. Essa aí funcionou. Foi a primeira, vamos ver nas próximas. Que olhar é esse, Alan? Chegamos ao fim do primeiro turno e o Vasco aparece aqui, ó, na tabela de classificação na 12ª colocação, com 23 pontos, aparecendo pela primeira vez na zona de classificação para a Sul-Americana. Esse crescimento começou depois da chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu trabalhei em grupo. Desde que ele assumiu, o time conquistou 22 pontos. Trabalhei em grupo. O Vasco só tinha 1 ponto antes dele aparecer, nenhuma vitória. Eu acho que nós vamos fazer um trabalho. Quer ver? Assim seria a tabela do Campeonato Brasileiro, contando apenas os jogos desde a chegada do Lucha. Eu falei que vocês vão fazer a história do Vasco. O Vasco, ó, estaria na 8ª posição. Foram 15 jogos com Vanderlei, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Mas o time precisa melhorar ainda em alguns pontos. Tem a 5ª pior defesa, com 26 gols sofridos. Além disso, tem o 6º pior ataque da competição, só 18 gols marcados. Domingo, vai receber o Atlético Paranaense. Lá na primeira rodada, o Vasco foi goleado por 4-1 na Arena da Baixada. Mas jogando em São Januário, no Brasileiro, o Vasco venceu 4 partidas, empatou 1 e perdeu 2. Aproveitamento de 61,9%.
Hora de apostar na força em casa e na experiência do treinador ou professor, como Luxemburgo gosta de ser chamado. Agora somos felizes. Pode ter certeza. Parabéns, rapaziada. Muito bom.